Até o final deste vídeo você irá relembrar grandes atores da novela Pai Herói que já partiram, e deixaram muitas saudades. Deixe seu comentário qual ator era o seu favorito e qual novela vocês gostariam de ver aqui no canal. Já quero começar com ele, Carlos Zara. Na trama, Carlos Zara viveu César Limeira Reis, um homem desonesto que se casou com Carina Elizabeth Savala, com o intuito de dar um golpe na família da jovem. O ator morreu em 2002, aos 72 anos, em decorrência de um câncer de esôfago. Cláudio Cavalcante interpretou Gustavo Gorgel na novela de Janete Clair, um homem que acaba se interessando por Ana Preta Glória Menezes. Cláudio morreu em 2013, aos 73 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Lélia Abramo. Lélia deu vida a Januária Brandão, mãe de 12 filhos, no Folhetim de 1979. A atriz morreu em 2001 por causa de uma embolia pulmonar. Ela tinha 93 anos. Dionísio Azevedo, que também era diretor, morreu aos 72 anos, em 1994, em decorrência de um câncer. Em Pai Herói, ele vivia Nestor Garcia, um homem de saúde frágil. Antes de prosseguir, deixe aqui nos comentários qual o ator de Pai Herói você sente mais falta, e de que cidade você é. Lícia Magna. Completando a lista, a atriz Lícia Magna, que vivia Adélia na trama, uma empregada da família Baldassarre. A artista, que participou de mais de 20 novelas ao longo de sua carreira, morreu aos 98 anos, em 2007, de falência cardíaca. Ivan Cândido, que interpretou Reginaldo Brandão na trama, morreu aos 84 anos em janeiro deste ano, em decorrência de uma parada cardíaca. Em Pai Herói, ele vivia um compositor e professor de piano. Paulo Altran. Altran deu o ar de sua graça na novela como Bruno Baldassarre, um italiano apaixonado pela personagem de Glória Menezes. Paulo morreu aos 85 anos, em 2007. Ele lutou contra um câncer no pulmão por um ano. Regina Dourado. Quem também fez uma participação no Folhetim de Janete foi Regina Dourado, como Nancy, uma baiana que trabalhava em um cabaré. A atriz morreu em 2012 após uma batalha contra o câncer. Ela tinha 59 anos. Thaís de Andrade interpretou a Odete. Thaís de Andrade é mais uma atriz de Pai Herói, que já não está mais entre nós. A artista, que já foi casada com Cláudio Marzo, faleceu aos 39 anos por causa de um câncer linfático em 1996. Paulo Gonçalves. Ele deu vida ao Leôncio Gonçalves. Ele tinha 55 anos quando atuou na trama. Infelizmente faleceu em julho de 1986 aos 60 anos, decorrente de um câncer no pâncreas. Ana Ariel interpretou a Dona Lourdes. Ela estava com 49 anos na época. Infelizmente faleceu em 2004 aos 73 anos, vítimas de problemas cardíacos. Carlos Alberto viveu Olívio de Andrade. Na época ele estava com 54 anos de idade. Infelizmente faleceu em 2007 aos 81 anos, vítima de câncer. Carlos Eduardo Dolabella. Ele interpretou o promotor. Ele estava com 42 anos quando atuou. Infelizmente o ator faleceu em 2003 aos 65 anos, vítima de falência múltiplas dos órgãos. Beatriz Segal. Ela fez Nora quando atuou. Ela estava com 53 anos. Infelizmente Beatriz faleceu em 2018 aos 92 anos. Ela sofria de Alzheimer e morreu decorrente de problemas respiratórios. Carlos Kroeber. Ele interpretou o Tiago. Na época ele estava com 45 anos.
Ele faleceu em junho de 1999 aos 64 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória. Nildo Parente, ele viveu o Haroldo. Na época ele estava com 45 anos, o ator morreu em 2011 aos 74 anos, vítima de um AVC. Susana Faini, ela interpretou a Jussara, esposa de Haroldo. Ela estava com 46 anos, infelizmente faleceu em abril de 2022, decorrente de doença de Parkinson. Jorge Fernando, ele deu vida ao Cirilo. Ele tinha 24 anos quando atuou em Pai Herói, infelizmente morreu em 2019 aos 64 anos, em razão de uma parada cardíaca. Manfredo Colasanti, ele interpretou Pietro Baldassarre. Ele estava com 77 anos quando atuou na trama, faleceu em 1983 vítima de edema pulmonar. Flávio Migliaccio fez Genésio Pereira funcionário de Bruno Baldassarre. Ele estava com 45 anos quando atuou. Infelizmente ele suicidou-se em maio de 2020. Flávio deixou uma carta dizendo que a humanidade não deu certo. Elza Gomes interpretou a mãe Tiana. Na época ela estava com 69 anos, ela faleceu em 1984 aos 73 anos, vítima de câncer no pâncreas. Fernando José, ele interpretou Mário Renner, ele estava com 52 anos quando atuou, infelizmente ele faleceu em 2014 aos 87 anos, em razão de falência múltiplas dos órgãos e decorrência de um AVC. Riva Blanche, ela interpretou a Nenê Vilaça, na trama ela estava com 43 anos quando atuou. Infelizmente faleceu em 2004, aos 68 anos vítimas de câncer. Renato Pupo, ele fez o Padre Felício. Quando atuou na época ele estava com 45 anos, infelizmente morreu em 2020 aos 85 anos de idade, em razão de pneumonia decorrente do coronavírus. Carlão Elegante, ele viveu Teodoro. Na novela ele tinha 44 anos, o ator morreu em 1994, aos 58 anos de idade. Não há informações da morte. Irma Alvarez fez a empregada Maria Vitória. Quando atuou ela estava com 46 anos, infelizmente faleceu em 2007 aos 73 anos, vítima de câncer de pulmão. Timóteo da Costa, ele interpretou Cúrio. Na trama ele estava com 27 anos, ele faleceu em 2020 aos 67 anos, em razão de septicemia. Lajar Muzuris, ele deu vida ao Bartolomeu. Ele estava com 51 anos quando atuou. Infelizmente faleceu em 2003 aos 75 anos, vítima de falência múltiplas dos órgãos. Luiz Orione, ele fez o pescador Osório Raimundo. Na trama ele estava com 50 anos, ele faleceu em 1980 aos 51 anos, decorrente de enfisema pulmonar. Paulo Gracindo, ele interpretou o advogado Caio. Quando atuou na trama, Paulo estava com 68 anos. O ator faleceu em 1995 aos 84 anos, em razão de câncer de próstata. Hélio Ari, ele deu vida ao advogado Alexandre. Quando atuou ele estava com 49 anos. Infelizmente faleceu em 2011 aos 80 anos vítima de Alzheimer. Telmo de Avelar, ele interpretou o delegado Sandoval. Ele tinha 56 anos de idade na trama, infelizmente faleceu em 2017 aos 93 anos, vítima de falência múltiplas dos órgãos. Aide Miranda, ela interpretou a doutora Wanda.
Quando atuou na trama, ela estava com 53 anos, infelizmente faleceu em 2022 aos 95 anos, ela morreu de causas naturais. Yara Lins, fechando a lista, Yara Lins, que morreu em 2004 por causa de problemas relacionados à insuficiência respiratória. Ela tinha 75 anos na época. Na novela, Yara vivia Irene Brandão, diretora de um colégio. Assista ao próximo vídeo que está passando na sua telinha. Se gostou, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Até a próxima, se Deus quiser.